A relação entre as taxas pode ser dada por um esquema. R$100 foi o capital emprestado pela Dona Maria, mas que com a taxa de inflação, a correção do capital resultou em 120. Esse é o capital realmente emprestado pela Dona Maria, que corresponde a uma xícara de açúcar. Esse capital de 120 foi acrescido da taxa real de 10%, resultando no montante de 132. O rendimento real, portanto, foi apenas de 10%, de 120 para 132. A relação entre o capital inicial 1.000, não corrigido, 100, não corrigido, e o capital 132, vai ser dado pelo produto 1,20 vezes 1,10, que é 1,32, que é a nossa taxa aparente de 32%. Portanto, a taxa aparente é uma composição da taxa de inflação e da taxa real. A composição de 20% com 10% resulta em 32%. Vamos fazer isso num esquema genérico. De forma geral, nós temos que o capital inicial vai ser corrigido pela taxa de inflação, que essa taxa, o capital real acrescido do rendimento real, vai resultar no montante real. A taxa de inflação, vamos indicar por II, a taxa real por IR. A taxa que estabelece a relação entre o capital não corrigido e a taxa e o montante real é a taxa aparente. A relação, o fator da taxa de inflação multiplicado pelo fator da taxa real, multiplica pelo fator da taxa, resulta no fator da taxa aparente IA. A taxa de inflação, portanto, multiplicado pelo fator da taxa real, resulta no fator da taxa aparente. Podemos indicar de outra forma, passando o fator da taxa de inflação para o segundo membro dividindo, nós temos que a taxa real é o fator da taxa aparente dividido pelo fator da taxa de inflação. Dessa forma, podemos deflacionar a taxa aparente, ou seja, dividindo o fator da taxa aparente pelo fator da inflação, obtemos o fator da taxa real. Essa operação podemos chamar de deflacionar ou retirar da taxa aparente o componente inflacionário. Vejamos alguns exercícios. Um capital aplicado à taxa de juros de 50% ao ano, qual a taxa real nas duas situações? Situação 1, para a taxa de inflação de 20% ao ano. Na situação 2, para a taxa de inflação de 100% ao ano. Na situação 1, nós temos o esquema onde a taxa aparente é de 50% ao ano. A taxa de inflação é de 20% ao ano. E eu quero saber qual é a taxa real. A taxa real composta com 20% de inflação resulta na taxa aparente de 50%. Portanto, o fator 1,20 da taxa de inflação multiplicado pelo fator 1 mais IR da taxa real resulta no fator 1,50 da taxa aparente. Dividindo 1,50 por 1,20, obtemos o fator para a taxa real de 1,25. O fator 1,25 significa na taxa real de 25%. Portanto, a pessoa que aplicou um capital à taxa de 50% ao ano, mas naquele ano teve uma inflação de 20%, o rendimento real dele foi apenas de 25%. No item 2, a taxa de inflação é de 100% no ano. No mesmo esquema, nós temos a taxa aparente de 50% ao ano, a taxa de inflação agora de 100%, e, portanto, queremos saber qual é o rendimento real que ele obteve nesse período de um ano. O fator que acrescenta 100% é 2. O fator que acrescenta a taxa real, 1 mais IR, e o fator que acrescenta 50%, 1,50. O fator da taxa de inflação vezes o fator da taxa real deve resultar em 1,50. Portanto, o fator da taxa real é de 0,75. O fator da taxa real 0,75 significa uma taxa negativa de 25%. A pessoa que aplicou a uma taxa de 50% e naquele período teve uma inflação de 50%, na realidade teve um rendimento negativo. Ela perdeu 25% do capital aplicado.
Vejamos outra situação. Uma aplicação nas taxas mensais de 6, 5 e 4% e taxas de inflação de 5, 4 e 3%. Eu quero determinar a taxa real de juros no trimestre. Podemos efetuar isso de várias maneiras. A taxa de 6% é uma taxa aparente, dividido o fator 1,6 dividido pelo fator da inflação do primeiro mês de 1,05, obtemos o rendimento mensal. Portanto, uma das formas de determinar isso é determinar os rendimentos reais a cada mês e acumular esses rendimentos reais. Uma outra forma é acumular o rendimento de 6, 5 e 4%, 1,06 vezes 1,05 vezes 1,04, e acumular a taxa de inflação no trimestre, 1,05 vezes 1,04 vezes 1,03. Com a taxa de rendimento aparente no trimestre e a taxa de inflação no trimestre, podemos obter a taxa de inflação, a taxa real no trimestre. Portanto, vamos efetuar a operação sem efetuar as contas antes da hora. No primeiro mês, o rendimento 6, segundo 5 e o terceiro 4%. A inflação no primeiro mês 5, no segundo 4 e no terceiro 3%. A taxa real vai ser 1,06 dividido por 1,05 para o primeiro mês. 1,05 dividido por 1,04 no segundo mês. E 1,04 dividido por 1,03 no terceiro mês. O produto dos três fatores resulta na taxa real no trimestre. Mas observamos que algumas simplificações podem ser feitas. 1,05 denominador da primeira fração simplifica com 1,05 numerador da segunda. 1,04 da segunda, denominador da segunda simplifica com 1,04 o numerador da terceira. Portanto, essa operação se resume em dividir 1,03 por 1,06 dividido por 1,03. Obtemos o fator 1,029. O fator 1,029 resulta na taxa de 2,9% para o trimestre. Devemos observar que para operar com inflação, taxa real e taxa aparente, em momento algum podemos efetuar adição e subtração de taxas. Sempre observamos que é uma composição das taxas, portanto, a operação é feita por produtos de divisões de fatores e não soma ou subtrações de taxas.